Bem-vindos ao Jornal da Justiça. Nós estamos aqui com a satisfação hoje de ter conosco um grande desembargador, um juiz de direito de grande experiência na área do direito criminal, do direito público e do meio ambiente, não é? E que tem a responsabilidade em São Paulo, muito frequentemente, de decidir se libera ou não medicamentos, novos medicamentos, alguns não registrados ainda na Anvisa, e tem essa experiência. Ele tem uma compreensão muito boa das responsabilidades de cada ator da sociedade nisso, e temos ao seu lado o Dr. José Cláudio Oliveira, que é o chefe do departamento jurídico da Unimed do Brasil, que é provavelmente a maior empresa de seguro de saúde do Brasil, não é? Isso é verdadeiro? É. E esses problemas ocorrem frequentemente, doutor? Com certeza. O sistema Unimed, na verdade, é um sistema de cooperativas médicas. Hoje o sistema Unimed ele tem quase 18 milhões de usuários em todo o país, cerca de 110 mil médicos cooperados, e é uma das maiores experiências de cooperativista do mundo, certo? Nós não conhecemos nenhum lugar no mundo onde a classe médica tenha se organizado em cooperativas como existe no Brasil. Ela tem fim lucrativo? Não. Toda sociedade cooperativa ela não tem fins lucrativos, certo? A sociedade cooperativa ela é, por natureza, uma sociedade sem finalidade lucrativa. Então, a responsabilidade do sistema Unimed é uma responsabilidade muito grande, porque são sociedades de médicos e, obviamente, que tem a responsabilidade de prestar aí um serviço de primeira linha para a população brasileira que contratam aí os planos de saúde. Eu li, doutor José Cláudio, que existem no Brasil aproximadamente, não sei se é verdade, me corrigem, tem gente que sabe isso muito melhor do que eu, mas um dos meus alunos que faz o mestrado conosco de Direito à Saúde, baseado em evidências, me informou que existem cerca de 250 mil processos na área da saúde atualmente. E que isso é muito importante porque a própria AGU não dá seguimento a processos que envolvam menos de 10 mil reais, porque o processo custa mais de 10 mil reais. Então, eu posso aqui calcular como contribuinte que esses 250 mil processos relacionados à saúde e ao direito custam no mínimo 2 bilhões e meio, pode custar até mais de 5 bilhões de reais, que é muito dinheiro, né? E além de prejudicar muito o desenvolvimento e agilidade da justiça, que é fundamental num país emergente como o Brasil, de grande desenvolvimento atual. E como é que é na Unimed? O senhor tem números? Não, eu não tenho assim de cabeça o número de processos. Eu diria que o número talvez seja até maior do que esse que o doutor Álvaro esteja falando, mas, sem dúvida nenhuma, não contribui nem com as operadoras e nem com o próprio usuário. O ideal é que nós não tivéssemos esses processos. Porque tem mais alguém pagando a conta aí, né? Aquele que está fora do universo, seguradora e judiciário, ele está pagando porque ele vai pagar imposto para cobrir tudo isso também, né? Não, com certeza, com certeza. O que eu acho, e por isso que esse tema ele é muito importante, a questão da medicina baseada em evidência, o usuário ele é um leigo. Né? Se o médico diz, olha, você precisa de determinado tratamento, determinado procedimento, ele fala assim, ele confia. Exato. Certo? E o médico, por outro lado, não necessariamente está seguindo o melhor protocolo baseado em evidência. O melhor protocolo. Às vezes também não está agindo de má fé, mas como foi colocado com muita propriedade pelo ilustre, vamos dizer assim, coordenador aqui dessa mesa, né, doutor Álvaro Atala, às vezes o médico ele não teve tempo de estudar, ele não teve tempo de verificar se aquele procedimento, se aquela órtese realmente deixa eu defender aqui a classe médica, científica. Né? Porque a medicina baseada em evidências é recente, tem 20 anos praticamente, né? Quem se formou há mais de 20 anos ou há 15 anos já não teve isso na escola. Segundo, que o médico
coitado, ele tem que trabalhar, no mínimo o médico trabalha 60 horas por semana. E são publicados, né, semanalmente quase 500 bioartigos. Como é que ele vai acompanhar tudo isso, né? Então é preciso eu que não realmente... sou médico, posso dar um palpite? Pois não. O número de ações deve ser muito maior, que levou o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, hoje é um órgão do Judiciário, desde 2004, vem logo depois do Supremo Tribunal Federal e antes do Superior Tribunal de Justiça, levou a se debruçar sobre isso e promoveu vários encontros, inclusive aqui em São Paulo. Eu fui solicitado aquela oportunidade para falar sobre as leis Stark e confesso que eu não tinha noção do que eram as leis Stark. E foi o meu amigo Raul Kutaid que me forneceu literatura a respeito. É uma legislação norte-americana que procura coibir uma promiscuidade entre a empresa farmacêutica e o médico. Então, nesse afã de vencer a sua carga de trabalho, às vezes o médico é seduzido por empresas fabricantes de medicamentos que o seduzem, não só oferecendo a propaganda, mas às vezes fazendo esses encontros de estudo, em resorts, dando presentes e etc. E o médico, de certa forma, ele aceita esse tipo de sedução e passa a recomendar um medicamento. Então, os Estados Unidos já editaram várias leis Stark que tenta coibir essa prática. Não sei se no Brasil ela é muito frequente, mas nós somos sempre alertados, mais auricularmente do que nos autos, de que aquele medicamento ainda não está comprovado, que não há uma evidência de que ele seja o melhor. Então, nesse ponto, eu acredito que nós precisamos caminhar mais rapidamente. Eu gostaria só de fazer uma provocação aqui para o desembargador Nalini, que é o seguinte: nós temos um órgão que tem a responsabilidade de registro de produtos, de medicamentos destinados aí à medicina. Ora, se determinado produto não está registrado neste órgão, significa que este produto, pelo menos dentro do Brasil, ele é um produto ilegal, porque ele não tem um registro no órgão competente. Quando um juiz dá uma liminar e determina que uma operadora forneça aquele medicamento que não tem registro na Anvisa, vamos imaginar a seguinte situação: o juiz vai lá, concede uma liminar, a operadora cobre aquele medicamento ou aquele procedimento. Aí existe um problema. De quem que é a responsabilidade? É do médico que prescreveu? É do juiz que determinou que a operadora cobrisse aquele medicamento, fornecesse aquele medicamento? Seria também da operadora, porque afinal de contas foi ela que forneceu o medicamento. Então veja que situação complexa, porque na verdade numa situação dessas nós estamos de certa forma desautorizando o próprio órgão que tem a responsabilidade de registrar. E aí eu peço licença para você para acrescentar também o seguinte: se o medicamento fizer bem, curar, salvar a vida, estamos todos felizes, né? Com todas essas transgressões. Agora, e se o medicamento for imposto judicialmente, não estiver registrado e fizer mal? Exatamente, é isso que eu falei. De quem agora é a responsabilidade? A responsabilidade, nesse caso, é pulverizada. A magistratura não vai ter responsabilidade porque ela fala em nome do poder público, ela é a expressão da soberania estatal. Em termos de responsabilidade civil, nós estamos muito distanciados de outros países, onde o juiz tem responsabilidade civil, sim, pelo que ele decide. Aqui não, a responsabilidade é do Estado. É a primeira vez que eu ouço na minha vida que o juiz tem responsabilidade civil, sim, sobre as suas decisões. Isso que eu está dizendo? Tem. Coisa impressionante. Então, veja que a democracia é o melhor caminho para a solução de problemas, né? Um diálogo como esse enriquece a cultura de qualquer cidadão. Eu
tenho a humildade de imaginar que até do próprio juízes que estejam nos assistindo, né? E que podem participar desse programa, mandando as suas opiniões, mandando os seus e-mails para o Jornal da Justiça. O e-mail vai aparecer aqui no vídeo. E nós vamos parar aqui, terminamos esse bloco e voltamos em seguida para o segundo e último bloco desse programa. O Brasil é mais que o país do futebol. É o país da agricultura e pecuária, onde o Bradesco tem presença há mais de 60 anos, financiando produtores de todos os tamanhos. É o país da iniciativa empresarial, com presença constante do Bradesco na vida do pequeno, médio e grande empresário. É o país da diversidade e da igualdade, da iniciativa privada em equilíbrio com o setor público, onde o Bradesco tem presença em todas as classes, com o maior número de pontos de atendimento do país em quase 100% dos municípios. Esse não é mais um país do futuro. Hoje, no mundo, o Brasil é presença. E presença no Brasil é Bradesco. Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Alô, estamos aqui no Jornal da Justiça novamente, agora no último bloco desse programa. E enquanto passava o comercial, aqui pegava fogo a discussão, porque os nossos convidados estavam discutindo responsabilidade. E o doutor Renato falou, inclusive, que o juiz tem responsabilidade civil na sua decisão. Não é? Então, eu queria dar a palavra para o doutor Renato para continuar a sua tese, não é? E ter a resposta do doutor José Cláudio, desculpe. O juiz brasileiro tem responsabilidade civil, mas ainda limitada em relação a outras legislações. Mas quando o juiz vai decidir uma questão de internação, medicamento, prótese, ele o faz baseando-se num profissional que, sob o compromisso do seu grau, um profissional da medicina, atesta que aquele medicamento, aquela prótese é necessária. Então, ele faz confiando na qualificação técnica que ele não tem. Ele é alguém que decide, mas ele vai necessitar dos préstimos profissionais da qualificação, da habilitação de outro profissional. Depois, a questão de não ter sido registrado, não ter sido ainda legalizado o procedimento ou medicamento. Há uma espécie de descrença generalizada na eficiência desses organismos estatais
que demoram demais para apreciar uma pretensão. Então, o juiz vai fazer um cotejo de tudo isso e vai verificar qual é o mal menor. Ele vai deixar a vítima morrer, ou o paciente morrer, aquele que pediu a tutela estatal, e ele é o responsável por isso, por causa desses detalhes, de não haver uma formalização, ou ele vai ordenar que se faça o tratamento e ele fica com a sua consciência tranquila. Eu não me hesito em dizer que eu escolho a segunda opção. E bem-vindo ao grupo, doutor Renato, porque eu, como médico, que fiz muita UTI, fiz residência, fui preceptor de residência, trabalho em hospital público que não tem recursos, e a gente muito frequentemente, né, acaba transgredindo as regras para salvar a vida, não é? Isso é muito frequente. Eu lembro desde que eu comecei na medicina, inclusive a gente, quando eu comecei a fazer diálise, era proibido dialisar pacientes diabéticos com mais de 40 anos. O senhor imagina? A gente tinha que falsificar a idade do doente e salvar a vida dele. Claro. Não é? Então, o juiz, quando se coloca nessa situação que alguém está em risco, ele acaba transgredindo a própria regra em benefício da vida e aí depois a lei é que vai julgar até, né? A gente acaba se arriscando. Mas o doutor José Cláudio queria contestar alguma coisa? Não, eu lembrei aqui que o saudoso ministro lá do Supremo Tribunal Federal, Leomar Balheiro, ele dizia assim, ó, todo juiz erra. Só o Supremo Tribunal Federal que não erra. Porque, na verdade, mas não erra, porque ninguém vai reformar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, obviamente, se o Supremo diz que isso é pedra, juridicamente virou pedra. Mas toda vez que uma decisão é reformada, significa que o juiz errou. Ou se o STJ reforma a decisão do tribunal, significa que o tribunal errou. Agora, quando o advogado erra, ele é responsabilizado. Quando o médico erra, ele é responsabilizado. Atenção, senhoras e senhores. Advogado e juízes podem ser responsabilizados. Certo, cidadão comum. Agora, muito boa. Na verdade, o judiciário foi colocado muito bem pelo desembargador Renato. Quer dizer, ele está no manto ali, certo, daquela função estatal. Quer dizer, ele é uma pessoa do Estado e decidindo em nome ali do Estado. Então, se comete um erro grosseiro, né, a responsabilidade, eu entendo, num primeiro momento é do Estado, mas nós sabemos que em N casos, o juiz, ele pode ser responsabilizado, tanto que o próprio Conselho Nacional de Justiça foi criado, certo, por esta razão. Uma das principais razões era que não se tinha uma fiscalização, vamos dizer assim, muito ativa do próprio Poder Judiciário, e hoje... Eu diria que há uma similitude entre o erro médico e o erro judiciário, né? É difícil nós chegarmos a dizer que houve um erro médico, a não ser que seja um erro grosseiro. E não é comum. E judiciário é a mesma coisa. Judiciário, a questão, o senhor mesmo disse há pouco da interpretação. Citando o Geraldo Ataliba. Tanto que hoje o ensino do direito é o ensino da argumentação. A moderna formação jurídica ensina a argumentar. Então, tudo é defensável em direito, desde que os argumentos sejam fortes, consistentes, persuasivos, né? Por isso, o erro do juiz de primeiro grau, quando a sentença é modificada, não é erro, ele ficou com uma orientação vencida, que pode ressurgir no Supremo Tribunal Federal. O que eu acredito que o Brasil tenha é um excesso de instâncias, né? Para o país pobre que nós somos, o equipamento justiça é um equipamento extremamente dispendioso, né? E nós não temos mais uma visão do final das decisões. E é possível mudar isso? São 20 anos. É possível. Eu acredito que hoje, pelo excesso de advogados, pelo excesso de faculdade de direito, nós não mudamos mais. Nós temos 3 mil faculdades de direito. 3 mil? 3 mil faculdades de direito. Medicina tem 180 e a gente está brigando para fechar os Estados Unidos têm 170 faculdades há 200 anos. Nós, de 1827 para cá, conseguimos esse fenômeno da multiplicação das faculdades, né? Porque, às vezes, vai aparecer um número menor, 1139, porque
aquelas grandes faculdades que têm campi espalhados pelo Brasil todas, elas são consideradas uma só. Mas se nós contarmos em cada bairro a escola que ela abriu, uma espécie de franchise, então nós jurisdicionalizamos a vida brasileira. Tudo chega aos tribunais. Quando eu acredito que uma solução para esses problemas que nós estamos enfrentando seria fazer uma mediação, uma transação, uma arbitragem, uma conciliação por quem entende. O médico e a seguradora com o paciente, o advogado, não estou excluindo o advogado, não, o advogado do paciente, mas se leva para o judiciário, ele terá uma sentença de primeiro grau que vai para um tribunal de segundo grau, depois vai para o STJ e chega ao Supremo. Isso vai ser decidido 20 anos depois. Isso não é mais justiça. Outro dia eu li uma matéria que nós temos aí esse número de faculdades, quer dizer, na reportagem se falava em 1.250 no Brasil. E no resto do mundo, 1.100 faculdades de direito. Ou seja, nós temos mais faculdades de direito no Brasil do que no resto do mundo. Eu acho que esse é um assunto extremamente importante, não é? Eu vou repetir aqui o que eu ouvi. Nós temos mais faculdades de direito no Brasil do que o mundo todo junto, não é? E o doutor Renato nos disse aqui que é quase impossível coibir isso, né? E, obviamente, esses milhões, deve ter pelo menos 1 milhão de advogados. 1 milhão de advogados e alguns milhões esperando. E outros milhões esperando para se tornarem advogados. E cada um deles pode entrar com uma ação para requerer o direito à saúde de alguém, não é? Então, realmente, mais do que nunca, esse diálogo entre a medicina e o direito é importantíssimo, né? Tanto para você que está nos assistindo, que tem o seu direito usurpado ou não, ou garantido ou não pela justiça, e particularmente no que concerne aos seus 2 bens maiores. Como disse aqui o doutor Renato, a sua vida e a sua saúde, não é? E veja, o tempo passa muito rápido quando a gente tem assuntos interessantes e que a gente cresce como um cidadão, como um ser humano. Então, eu queria agradecer muito a participação do doutor Renato e do doutor José Cláudio e daria a palavra final para os dois, antes de encerrarmos o programa. Eu que agradeço muito, foi prazeroso ouvi-los e aprendi muito, espero voltar e ter contribuído com uma parcela mínima para os Com certeza o senhor contribuiu muito, eu já ganhei o dia aqui. Eu agradeço também a oportunidade de ter participar aqui e ter falado aí alguma coisa sobre esse tema que é palpitante, complexo, mas que não pode deixar de ser discutido. É importante que o cidadão saiba quais são os seus direitos, mas mais importante ainda é que ele saiba de quem ele tem que cobrar esses direitos, porque muitas vezes essa responsabilidade ela é do Estado. Certo. E eu sei uma resposta aí. Quem vai pagar a conta? Somos todos nós. De forma que o quanto mais racional for esse processo, melhor para a sociedade brasileira. Então, eu queria agradecer também a sua atenção, agradecer o Jornal da Justiça, ao Centro Cochrane do Brasil, cujo site e e-mail está colocado ao pé do seu vídeo. Estamos à disposição de vocês todos para informações, para melhores decisões na área da saúde e aqui no caso do direito à saúde. Muito obrigado, até a próxima semana. O Brasil é mais que o país do futebol. É o país da agricultura e pecuária, onde o Bradesco tem presença há mais de 60 anos, financiando produtores de todos os tamanhos. É o país da iniciativa empresarial, com presença constante do Bradesco na vida do pequeno, médio e grande empresário. É o país da diversidade e da igualdade, da iniciativa privada em equilíbrio com o setor público, onde o Bradesco tem presença em todas as classes, com o maior número de pontos de atendimento do país em quase 100% dos municípios. Esse não é mais um país do futuro. Hoje, no mundo, o Brasil é presença. E presença no Brasil é Bradesco.
Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo.